Olá, historiadores, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula especial, na verdade uma série de aulas especiais falando sobre a fé cristã e a história. E hoje o nosso primeiro tema é sobre a perseguição dos cristãos na antiga Roma. Bora lá? Olá, historiadores, tudo bem? Nosso tema de hoje é um tema um pouco sério, um pouco difícil de ser descrito e falado, mas a gente tem que abordar alguns temas que às vezes não são tão fáceis. Hoje nós estamos falando sobre a questão da perseguição aos cristãos no antigo Império Romano. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube de um historiador comentando que a perseguição aos cristãos ela não foi tão grave ou tão intensa como é descrita muitas vezes e vem pra gente, através da história. Porque os historiadores que registraram as histórias, que passaram pra gente essa perseguição aos cristãos, na verdade eram cristãos também. Então é possível que esses cristãos que nos trouxeram essa história, eles tenham exagerado um pouco, principalmente nos números dos cristãos que morreram em face à perseguição do Império Romano. Esses dias também eu li sobre, na Gazeta do Povo, que é um jornal de Curitiba, no dia 30/7/2024, o jornalista Luciano Trigo, ele fala sobre a cristofobia, que é uma ideia que muitos têm hoje em dia de perseguição aos cristãos. Infelizmente isso tem acontecido, a mídia deixa isso muito claro. Sempre que se fala em religião, você tenta distanciar as pessoas dela, como se a religião fosse uma coisa ruim, e então você não pode ver por esse viés. Infelizmente isso tem acontecido, isso é muito claro, A gente tem aí movimentos, os wokes e tudo mais aí, que vêm contra os movimentos religiosos, contra o pessoal que é mais tradicional, que é mais conservador. Mas na história também não muda muito nesse sentido não, viu? Infelizmente algumas pessoas elas pegam ali a história e tentam desvirtuar ou mudar alguma coisa. Mas a história é a história, nós precisamos trabalhar com os fatos. E falando sobre a perseguição dos cristãos, os primeiros cristãos ali por Roma, nós temos que realmente entender e aceitar o fato de que essa visão ela vem pra gente de cristãos. E obviamente existe um certo exagero, sim, principalmente nos números. Não nos fatos que aconteceram ali, é muito óbvio, Nós temos muitas declarações, tanto de cristãos quanto de não cristãos, do que acontecia ali durante a perseguição. Mas os números são exagerados. Sim, existe um certo exagero nos números, mas não é muito longe da realidade, não. Historicamente falando, a perseguição aos cristãos ela foi muito intensa. Hoje em dia, as pessoas sentem uma certa perseguição quando são conservadoras. Existem alguns países também que têm ali uma liberdade religiosa que não é exatamente uma liberdade, ela é cerceada pelo Estado, que fica em cima o tempo todo. Nós temos o exemplo da China, por exemplo, que diferente do que muitas pessoas acreditam, você pode sim andar com a Bíblia na mão na China, você pode ir à igreja na China, existem muitas igrejas cristãs, mas tudo que é dito nas igrejas tem que passar pelo governo, então o governo tem que aprovar. Não é uma liberdade realmente real, verdadeira liberdade religiosa, como no Brasil, que você pode falar inclusive na rua, ali na praça, na esquina, do que você acredita, independente de ser cristão ou não. Na verdade, lá em alguns lugares você não tem essa liberdade. E principalmente em países islâmicos, menos ainda, você não pode nem falar de Jesus, porque a visão que se tem do cristianismo ela não é boa. Lá os cristãos são considerados infiéis. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa abordar. E no Império Romano não era muito diferente. Apesar de que, e isso fique bem claro para todos nós que gostamos da história, a perseguição contra os cristãos ali em Roma não era em todo o Império. A princípio, essa perseguição era mais regional, em alguns lugares, onde os cristãos incomodavam mais. Mas por que os cristãos incomodavam, você pode estar perguntando? Porque os cristãos eles iam contra muitas das ideologias pregadas pelo Império Romano. Por exemplo, o Império Romano dizia que todo cidadão era livre para acreditar no Deus que quisesse. Isso é bom. Mas todo mundo devia prestar culto ao imperador romano. E isso os cristãos não faziam. Para o cristão, só existe Jesus como Deus. Deus o Pai, Filho, Espírito Santo, Trindade. Mesmo que alguns não creiam na Trindade, é Deus. Ponto. Então, essa visão de ter que adorar, se submeter ao imperador, era uma coisa que os cristãos eles não faziam. Também tinha outro detalhe, os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, eles eram judeus. E como vinham da influência judaica, da cultura judaica, muitos traziam seus costumes que também não eram muito aceitos pela sociedade romana. Uma das visões que os cristãos traziam era a visão da crença nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos também podiam ser aceitos assim pela
pela visão romana, mas existia o sábado, por exemplo. O sábado é o dia de guarda, isso é bíblico, está lá nos 10 Mandamentos. Os primeiros cristãos e os judeus guardavam o sábado. Mas o dia mais importante para o Império Romano era o dia do sol. Né? A crença no mitraísmo, que era uma religião muito importante ali dentro da cultura romana, era muito forte. O dia do sol, que é o domingo, era o principal dia da adoração. Então, para eles, os cristãos não se curvavam ao imperador, não adoravam o imperador, os cristãos não observavam o principal dia de guarda, os cristãos não tinham imagens de escultura, isso é muito importante dizer também. Os cristãos não adoravam nenhum outro deus, não se submetiam a essa crença. Então, a visão que os romanos tinham dos cristãos era como se fosse uma religião de mistério. Era uma coisa que eles não conseguiam entender. Aqueles que entendiam se convertiam, e aqueles que não entendiam perseguiam. Aí vem então as perseguições aos cristãos ali primitivos, nos primeiros séculos do cristianismo, principalmente no primeiro século, segundo século do cristianismo. E você tem ali então principalmente ali a vinda do terceiro século, para o ano de 250 depois de Cristo, em que o imperador chamado Caio Mécio V Trajano, um nome grande, né? Décio, ele conhecido apenas como Imperador Décio, fica mais fácil do que decorar todo esse nome, ele começa então a perseguir de forma institucional mesmo os cristãos. Ali no ano 250 depois de Cristo, o Império coloca os cristãos como grandes inimigos do Império Romano. Isso vai mudando com o tempo, mas vai se intensificando nesse primeiro momento. Então os cristãos agora passam a ser párias da sociedade mesmo, oficialmente, em todo o território do Império Romano. E o imperador mais forte, assim, que trouxe uma perseguição maior contra os cristãos, foi Diocleciano, no ano de 311, mais ou menos, da era cristã. Ele persegue de uma forma feroz, imensa, assim, os cristãos. Isso é chamado de a Grande Perseguição. Quando ele, então, Diocleciano, ele persegue os cristãos e faz... Nossa, os cristãos é inconcebível a gente descrever o que foi feito com os cristãos. E as descrições são terríveis e não tem como fugir disso. Infelizmente, houve sim essa perseguição, até que Constantino, né, muitos consideram Constantino como um santo, algumas pessoas acham que Constantino era uma pessoa que se converteu ao cristianismo, outros que foi uma questão mais política. Eu, particularmente, acredito que foi uma questão mais política para unificar o império, já que existiam muitos cristãos, né? Existiu até um ditado dizendo que o sangue dos cristãos ele era semente, porque quanto mais cristãos se matava, mais cristãos tinham. Mas Constantino, então, ele para essa perseguição aos cristãos, ele institui o cristianismo ali como uma religião oficial, não religião oficial do império, mas uma religião aceita, reconhecida pelo Império Romano. E ele também traz ali, a família dele se torna cristã, a esposa, nós temos a mãe dele, enfim, existe toda uma influência cristã ali por parte de Constantino na vida, naquele período histórico, né, 300 e pouco da era cristã, ali começando o quarto século. E nós temos então a morte de Constantino, e depois o cristianismo passa a ser mais uma vez perseguido, até que finalmente o Império Romano e o cristianismo se tornam um só. A religião cristã então se torna a religião oficial do Império Romano, algum tempo depois da morte de Constantino. Nós temos toda essa história, toda essa perseguição muito forte contra os cristãos, e a gente vê ali nos circos romanos, né, em que os cristãos eram jogados em arenas, né, o Coliseu é um grande exemplo disso. Você pode ver na imagem o Coliseu romano, em que os cristãos eram jogados ali para lutarem uns contra os outros até a morte. Os cristãos também eram jogados para as feras, para serem devorados, também eram queimados em estacas. Era uma diversão para aqueles que não eram cristãos durante essa grande perseguição aos cristãos. A palavra em latim, até tive que anotar aqui porque a gente não está acostumado a falar latim, mas existe uma palavra específica para quando os cristãos eram jogados para as feras, para os leões, né? Tigres e tudo mais, animais que matavam, devoravam os cristãos ali no Coliseu e nos circos romanos, porque existiam vários coliseus, vários momentos em que os cristãos eram jogados. Essa palavra é damnatio ad bestias, que significa morte por animais ou devorados por animais. Então, realmente, os cristãos passavam por dificuldades imensas durante o princípio, o começo do cristianismo. Eu sempre me lembro dos primeiros cristãos ali também, do primeiro século. Paulo, por exemplo, foi decapitado, né, durante o império do imperador Nero, que perseguiu muitos cristãos. Todos lembram-se da loucura de Nero ao queimar Roma, e ele queimou Roma porque ele colocou muitos cristãos em estacas, os incendiou,
e perdeu o controle do incêndio. Depois ele jogou a culpa desse incêndio, dessa falta de controle, para os cristãos. Aí começou mais um movimento ali de perseguição aos cristãos. Nós temos também o próprio apóstolo Pedro, que foi crucificado em Roma de cabeça para baixo. Pedro que começou um movimento muito forte em Roma, né? Tanto que a Igreja Católica tem como tradição que o primeiro bispo de Roma, o primeiro ancião de Roma foi Pedro, porque ele começa ali a igreja de acordo com a tradição católica. Paulo também influencia muito a igreja em Roma. Então você tem todos esses exemplos, né, do cristianismo, dos mártires cristãos. Nós temos outros aqui que eu anotei, como Santo Hipólito, Santo Policarpo, que foi discípulo de João, discípulo amado, Santa Perpétua, Santa Felicidade e muitos mais outros que foram mortos de formas terríveis, muito brutal, durante a perseguição, a grande perseguição do Império Romano. Mas eu sempre penso também no apóstolo João, discípulo amado, que de acordo com a tradição cristã foi jogado num caldeirão de óleo fervendo. Ele não queima, apesar do óleo fervendo. Alguns podem acreditar que isso não é fato histórico, mas existem os registros disso. E a gente acredita também, a gente sabe que existe o sobrenatural no mundo, mesmo que alguns são céticos quanto a isso, é inegável que existem coisas que não podem ser explicadas a não ser através da fé. E João então é levado para a ilha de Patmos, onde ele fica lá como prisioneiro. E a ilha de Patmos não era tipo um Carandiru da vida, não era como uma grande prisão, né, uma ilha-prisão como Alcatraz, ali nos Estados Unidos. Pelo contrário, Patmos era uma ilha-prisão, sim, política, mas era uma ilha comum, era uma cidade com vivência, as pessoas viviam, sobreviviam, tinha comércio, curtiam. Hoje em dia, essa cidade ela é turística, né, então tem a arqueologia nos mostra muitas evidências de como era a vida em Patmos. Não era uma prisão onde as pessoas ficavam totalmente isoladas, mas era um lugar em que os políticos ficavam ali afastados da vida pública. Por isso que João, pela sua influência, foi jogado lá e depois ele foi liberto. Então ele não se tornou um mártir, né? Foi o único dos apóstolos, historicamente falando, que não foi martirizado. Ele vai para Éfeso, escreve o seu evangelho, né? E João, ali com auxílio, ele também escreve o livro do Apocalipse, ele transcreve aquilo que ele viu e ouviu ali na ilha de Patmos, né? Ele diz que recebeu a mensagem de Deus no dia do Senhor, que era o sábado, então foi levado às revelações do livro do Apocalipse. Queria deixar muito claro para vocês, então, essa questão, a perseguição, ela é real. Existe exagero? Sim, existe exagero no que diz respeito ao número de cristãos. A gente não sabe, não tem como saber o número exato de cristãos que morreram durante aquele período, levados à morte, né, de formas terríveis ali. Então, sim, existiu uma grande perseguição. Isso é um fato real ali, essa perseguição aos primeiros cristãos na história de Roma. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você possa curtir, compartilhar, para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. Nós estamos começando aqui no nosso canal um quadro especial falando sobre a história e a fé, né? A história e a fé cristã, para a gente aprender um pouco mais sobre algumas histórias do cristianismo, né? Como o cristianismo se desenvolveu na história, alguns fatos também históricos nós estamos aí desenvolvendo a partir de agora no nosso canal com a Bíblia e a fé cristã. Obrigado, historiador, obrigado, historiadora. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Fique com Deus, fique em paz. Até lá.